um detalhe interessante, né? Não estava à beira do campo, mas coordenou muito bem, tanto o Ávila quanto o Gonçalves, o Lucas Gonçalves. E que bom, né, que a entrevista vai ser do Lucas Gonçalves, né? No bom português, para explicar direitinho as escolhas do Milito, o porquê do Atlético usar a força máxima, as escolhas nas alterações. Hoje um Atlético com o mesmo desenho tático, mas com funções diferentes para determinados jogadores. A gente viu desde o início a saída de 3 jogadores, hoje feita pelo Saravia, que foi ala no Clássico. Hoje saía como um terceiro zagueiro e defendia como um lateral pela direita, Galo defendendo com linha de 4. O Arana fez a mesma função, um ala pelo lado esquerdo. O Atlético saiu um pouco diferente, essa saída de 3 jogadores, mas com 2 volantes à frente, Batalha e Franco, quando no Clássico tinha apenas um volante e 2 meias. E eu acho que foi uma ideia que beneficiou muito, principalmente o Igor Gomes. Teve mais espaço, jogou um pouco mais pelo lado esquerdo, hoje próximo ao Arana. O Hulk como último atacante, o centroavante. E pela direita, Paulinho e Alisson, dobrando, trocando muito de posição. Algo que deu muito certo na primeira etapa no jogo em Caracas. E o Atlético acabou fazendo o 3-0 no primeiro tempo. Levou a sério, concentração lá no alto, independentemente da fragilidade do adversário. O Atlético fez o que se esperava. E na segunda etapa, já desde o intervalo, o Milito promovendo alterações, voltou com o Otávio e com o Scarpa. O Scarpa entrou bem, jogando no primeiro momento como meia esquerda e terminando o jogo como ala na função que fez o Arana. O Otávio também teve um bom rendimento à frente da linha defensiva. Depois entraram Cadu, Pedrinho, Vargas. O Atlético utilizou mais atletas. Por exemplo, que não estiveram no Clássico, o Atlético jogou hoje com o Cadu, com o Alan Franco, com o Otávio, com o Scarpa, com o Alisson, com o Pedrinho e com o Vargas. Então rodou bem o elenco, aproveitou, faz uma grande estreia na Copa Libertadores da América. Repito, independentemente da fragilidade do adversário, o Atlético fez o que se esperava. Jogou bem, goleou o adversário muito mais fraco, talvez o mais fraco do seu grupo, do grupo G, e teve um desempenho coletivo como a gente imaginava. A cada jogo, a gente espera uma melhora, uma evolução desse Atlético do Milito, que hoje não esteve à beira do campo, e o que a gente viu diante do Caracas foi um Atlético com um bom jogo coletivo. Sabe por quê, Álvaro? Por quê? Porque no Campeonato Estadual, o Atlético também enfrentou adversários frágeis. O Atlético pegou Pouso Alegre, Democrata, Ipatinga, e teve dificuldade com alguns desses adversários. Tombense, alguns deles o Atlético perdeu, não venceu. Então tinham problemas sérios coletivos de organização. O Atlético pegou um adversário mais frágil hoje na Venezuela e dá para dizer que ele tem um nível parecido com essas equipes do Campeonato Estadual. O time do Caracas não é bom. Está na Libertadores porque o futebol venezuelano está muito abaixo. E o Atlético goleou. Foi muito superior, dominou o jogo, chegou a ter 90% de posse de bola na primeira etapa. Aquilo que o Atlético fez hoje contra o Caracas é o que o torcedor, que nós da imprensa esperávamos que o Atlético fizesse contra as equipes mais frágeis do Campeonato Estadual, e não fez. Então é uma nítida melhora coletiva do Atlético em pouco tempo de trabalho, um jogo mais moderno, uma ideia mais moderna de jogo. O Atlético tem talento e agora está tirando o máximo desse time talentoso que tem. E é por aí, é assim, acho que com pouco tempo a gente já consegue ver o bom trabalho do técnico Gabriel Milito. Tomara que a sequência ainda mostre isso. Vai ter um jogo mais difícil agora pela frente. É clássico, e o clássico tudo pode acontecer diante de um Cruzeiro que vai jogar pelo empate, mas o atleticano, eu tenho certeza, apesar da fragilidade do Caracas, vai dormir satisfeito com o que viu hoje na Venezuela. Agora uma pergunta que o torcedor atleticano pode estar se fazendo, porque o Cruzeiro vai começar o jogo do Cruzeiro agora pela Copa Sul-Americana, também jogando fora do Brasil, assim como o Atlético. Então os dois voltam em mesmas condições praticamente. Mas dependendo do placar do jogo, depende do placar do jogo do Cruzeiro, para a gente poder falar alguma coisa desse clássico de domingo, ou independentemente do que acontecer em Quito, no Equador, a gente já pode falar do clássico de domingo? Acho que por parte do Atlético a gente já pode falar do clássico domingo. Vai depender muito mais do que o placar do Cruzeiro, Álvaro, é o desempenho. O desempenho talvez valha muito nesse momento, até para o fator mental, para o fator psicológico, que pesa muito hoje num jogo de futebol, e principalmente uma decisão, né? Uma decisão envolvendo o clássico, dois dos maiores rivais do futebol brasileiro, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro.
Então isso pesa muito. O Atlético chega forte mentalmente por conta dessa vitória e desse desempenho que teve em Caracas. Se o atleticano, se os jogadores saíram mordidos da Arena MRV pelo bom desempenho do Cruzeiro na segunda etapa e o Cruzeiro mereceu o empate porque foi melhor que o Galo, o Atlético recupera esse ponto positivo, esse fator mental, o Atlético recupera essa parte mental, o motivacional com esse bom rendimento, com esse bom jogo feito em Caracas contra o seu adversário venezuelano. Eu repito, é frágil. Para mim, sem dúvida, o pior time do grupo do Atlético. Só que quando você pega um adversário pior, você tem que fazer isso. Deve fazer 1, 2, 3, 4 gols, ser melhor, ser dominante, não sofrer. E o Atlético fez isso tudo no jogo na Venezuela. Chega mais forte mentalmente. O Atlético está, neste momento, por conta do jogo em Caracas, mais forte mentalmente do que saiu da Arena MRV. Então acabou sendo um fator muito importante esse jogo nessa quinta-feira e um grande acerto do Milito. Primeiro, porque o jogo se viu como treino. Segundo, ele conseguiu dar mais rodagem com o seu estilo, com a sua ideia de jogo, aos melhores e principais jogadores do Atlético. E terceiro, o Atlético jogou bem. Isso para a cabeça, para motivar o elenco, tenha certeza, é muito importante.